Leia isso nessa parte para mim. Ela usava um terno, roupas que eram para quem isso é extraordinário, mas um pouco. Gertrude, Agora explique o que isso significa. eu não sei. Ela usava um sarralé de roupas que eram extraordinariamente extraordinárias. Sei lá, mano. Mas meio put. O que isso significa? Se ela fosse muita coisa, espera, ela era, bem, eu não sei, mano. Você pode pegar o cartão de volta, por favor? Ela carregava um bebê. Ela usava uma silhueta de roupas que eram de vadia. Eu não conheço essa palavra. Eu nem sei ler. Eu não sei por que eu faço isso. Ela usava uma silhueta de roupas que eram extraordinárias, mas um pouco gauche. Certo, agora, o que isso significa? Eu não faço ideia. Ela era uma sei lá o quê. Eu não sei que merda é essa. Digo, eu não sei. Eu não consigo ler isso. Eu não consigo ler isso. Eu não consigo ler isso. Que porra está escrito aí? Por que eu estou lendo isso? Não, eu não vou ler isso. Isso é um monte de o coronel pediu para um coral, para se adequar à agenda do governador. O que significa désolé, monsieur? Ele está pedindo para o coral se adequar à agenda do governador, certo? Com suas próprias palavras. Existe uma agenda do governador. Então, pediram para o coronel, em uma situação de emergência, se adaptar a ela. Com suas próprias palavras. Eu não sei, mano. O coronel-governador pediu ao coral para se adequar à agenda do governador, Beleza, o que isso significa? certo? Eles pediram para as pessoas cantarem para a agenda do governador. Eu não sei o que isso significa. A chamada sabia que XA era necessário para se adequar à agenda do governador. O que isso significa? Ele pediu um comentário ao Exquired. Eu não sei. Agora, a primeira garota simplesmente não conseguia ler. Ok. As outras três, As pessoas nos comentários estão perguntando. É o que é, né? Porque ele está pedindo para eles dizerem com as próprias palavras. É por isso que os sinônimos são importantes, certo? Acomodar significa se adequar. Nós precisamos. Ok, não está parecendo bom. Não está parecendo bom para as crianças. Isso pode ser até pouco. E sabe, eu disse pra vocês que ia começar a incorporar, sabe, diferentes tipos de coisas. Tipo, outro dia, eu coloquei um vídeo sobre, sabe, interações com a polícia que foram positivas e boas. Porque, obviamente, tudo que você vê é caso ruim envolvendo a polícia. Caso ruim envolvendo a polícia. E sabe, falando sobre política o tempo todo. Então aqui está outro tópico de discussão que é um pouco diferente. E esse é o nosso sistema educacional. E eu já falei sobre isso uma vez antes. Provavelmente há alguns meses atrás. Alguns de vocês talvez se lembrem desse vídeo também. Mas estamos de volta. E como vocês viram, estamos em uma situação crítica. Ok. Isso não sou eu tentando espalhar medo entre vocês. Isso sou eu avisando que temos alguns problemas sérios acontecendo aqui. Tem um professor que tem um vídeo que viralizou na internet. E eu quero falar um pouco sobre isso e entrar em mais alguns assuntos porque isso é sério, cara. Isso é sério. Não é só ele. Isso é algo real que está acontecendo entre nossas crianças. Dá uma olhada. Então, estou no meu intervalo de almoço. São, sei lá, 11h30 ou algo assim. E acabei de terminar aula de 3 horas. Nós temos o que chamamos de bloco. E bloco é quando o primeiro e o segundo períodos são combinados para as matérias que precisam disso. Então eu literalmente desabei no meio da aula, porque eu estou dando aula para alunos do último ano. Esses jovens estão saindo do ensino médio e indo para a faculdade, espero eu, depois que terminarem. Tínhamos 2 parágrafos para ler.
uma frase completa para escrever. Eu dei a eles os inícios das frases. Eu basicamente completei a frase para eles no exemplo. São jovens de 17 e 18 anos. E eles não conseguiam preencher 4 palavras. 4 palavras. Eu dei o cenário para eles. Nós anotamos juntos. Eu dei as respostas para eles antes mesmo de termos o problema. E eles não conseguiram fazer. Eu não sei. Eu simplesmente não sei onde está o problema. Este é apenas o segundo dia. E eu tenho alunos do último ano que simplesmente não conseguem. Ler e alunos do último ano que não conseguem escrever. Eles não conseguem escrever, eles conseguem raciocinar. Eles têm a capacidade de defender seu raciocínio se estiverem conversando com seu camarada, mas aplicar isso a um texto escrito, 2 parágrafos, eles não conseguiam fazer isso. Nossos jovens negros, nossos jovens pardos, nossas jovens negras e nossas jovens pardas. Meu Deus. Eles são tão burros quanto uma porta. Quero dizer, não tem outra maneira de dizer isso. Temos que falar a verdade pra eles, sem rodeios, certo? Eles não são. E é o seguinte. Me diga se você acha que eu estou louco. Me diga se você acha que eu estou louco. Muitos de nós aprendemos a escrever em letra cursiva, certo? Muitos de nós sabem escrever em letra cursiva. Agora, alguns de nós talvez, você sabe, possam precisar dar uma melhorada nisso. Mas muita gente aprendeu e sabia escrever em letra cursiva. Por que tiraram isso? Por que as crianças não aprendem mais a escrever em letra cursiva? E muitos dos nossos documentos fundacionais originais, não estão muitos deles em letra cursiva? Aqui vai outra coisa. Me diga se eu estou louco. Me diga, estou falando sério. Por que isso agora seria o foco? Você tem alunos do último ano, formandos, que estão indo para o mundo real, certo? Você é um adulto. Depois dos 18 anos, você é um adulto. Você está indo para o mundo real. Você não sabe ler e não sabe escrever. E agora você vai para uma universidade onde você não sabe ler e não sabe escrever. E você está recebendo... Na verdade, eu tenho um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo achar esse vídeo rapidinho. Eu tenho um vídeo exatamente sobre esse assunto. Eu quero mostrar para vocês por que isso... Quero dizer, isso se encaixa perfeitamente no que eu estou querendo dizer. Se você não assiste meus shorts no YouTube, com certeza dá uma olhada, porque eu vou mostrar um dos meus shorts aqui para vocês agora. Aqui está. Aqui está. Uau, uau. Vamos ver. Aqui está. O que vocês acham? Me avisem. É louco. Na verdade, faço graduação em estudos de gênero e sexualidade. Então é tipo... O que isso significa? Mas é isso. O que é gênero e sexualidade das mulheres? Então tipo, isso é... Eu não gosto disso. Isso é literalmente. Com esse diploma? Sim. Tipo, literalmente. Quero dizer, mas de verdade. Tipo, eu literalmente, eu quero dizer, eu sinceramente não sei. Quero dizer, eu só sei. Alguém mais lembra de? Não, mas isso, quer dizer, eu sinceramente, eu não sei. Eu sinto que uma pessoa instruída não teria caído nessa. Alguém que... Deixe-me corrigir. Eu sinto que uma pessoa inteligente não teria caído nessa. Porque eu sinto que é instruído. Não significa que você seja inteligente agora, infelizmente. Porque muitas dessas pessoas, especialmente da esquerda, eles sempre dizem, bem, eu tenho formação. Eu fui pra faculdade. Eu estudei 6 anos. Eu tenho meu doutorado e blá blá blá. Mas enquanto eles falam, você percebe que eles não são muito inteligentes. Eles podem ter formação, mas não são inteligentes. E eu acho que essas são duas coisas diferentes. Talvez eu esteja viajando. Talvez eu esteja exagerando. Me digam aí nos comentários.
Mas Aqui vamos nesse mergulhar aplicativo mais estão nisso. jogando isso. Tópico de discussão, porque isso. Isso é loucura, cara. Isso é absolutamente louco. Mas também, para reforçar meu ponto, porque eu acabei me distraindo um pouco. Eu nem terminei meu ponto todo ali. Muitas dessas pessoas que você acabou de ver, como o cara de camisa rosa, eles são todos assim. Essas pessoas são aquelas que estão votando, ou algumas das pessoas que estão votando nesses candidatos comunistas. E a qual partido isso beneficia? Democratas. Me avise se eu estiver louco. A divisão de classes do futuro vai ser entre quem sabe ler e pensar criticamente e quem não sabe. Deixe-me explicar. O que todo educador neste aplicativo está falando e o que todo educador na área está percebendo é uma queda dramática nas habilidades básicas de raciocínio crítico e nas habilidades básicas de leitura e escrita entre os alunos. Isso é particularmente evidente entre os alunos do ensino médio, onde eles estão lidando com materiais mais complexos e não conseguem compreender conceitos básicos ou manter uma memória básica sobre esses conceitos. E o que isso está criando é uma geração que está entrando no mercado de trabalho sem habilidades básicas de compreensão, o que vai tornar muito difícil para eles manterem qualquer tipo de emprego. Por outro lado, estamos vendo crianças de famílias mais abastadas sendo não apenas retiradas da rede pública de ensino e enviadas para escolas como as Montessori, mas também sendo afastadas da tecnologia, não tendo acesso a nada além, digamos, de uma TV ou um videogame até serem adolescentes. Sem tablets, sem celulares, coisas assim. E o que elas fazem para preencher o tempo, em vez disso, são as atividades normais da infância, como brincar ao ar livre, ler um livro, colorir desenhos, todas essas coisas que parecem brincadeira, mas na verdade desenvolvem habilidades socioemocionais que tornam a pessoa muito mais capaz de lidar com o mundo ao seu redor à medida que cresce. A diferença não vai ser entre quem sabe usar IA e quem não sabe. A diferença não vai ser entre quem se destaca no ACT e consegue bolsa integral e quem não tira. A diferença vai ser entre quem consegue raciocinar de forma básica e quem não consegue. E aqueles que não conseguirem provavelmente vão ficar para trás. Essa situação é muito triste, cara. Sério mesmo. Essas crianças vão sendo empurradas de série em série e elas simplesmente não conseguem ler. Elas não conseguem ler. Aqui vai outro exemplo. Você consegue ler isso? Eu consigo ler? Sim. Sim. Quer? Sim. Vai em frente. Leia. Sim. Como lá? Sim. A arte de... Qual é esse segundo? Estou te perguntando. Eu não sei. Não, eu não consigo ler isso. O que é isso? Eu estou te perguntando. Não, eu não posso. Essas são palavras difíceis. Eu nunca fui fã da escola. Entendi. Então tente ler o resto do que você conseguir ler. Materiais do projeto do carro. Tá tocando e tal. Apareça na câmera. Você não entende? Diga de novo. O projeto exige planejamento e substituição. Autoajuste. Financiamento. Ok. Então, claramente, por isso, é muito óbvio que nosso sistema educacional está nos deixando na mão nos Estados Unidos. Mas até que ponto ele está falhando conosco quando se trata de proficiência em inglês? E aqui está uma divisão para alunos do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do ensino médio. Esta é uma divisão entre alunos brancos e alunos negros. Então, no ensino fundamental, você vê uma diferença de 40% contra 20%. No ensino fundamental 2, você vê cerca de 35% contra 18%. Este é o melhor cenário. E no ensino médio, volta para 40% contra 20%. Então, uma das coisas a destacar aqui é que um aluno branco tem 2 vezes mais chances de ser proficiente em comparação com um aluno negro. Mas esse não é realmente o ponto aqui. O ponto é que, se o melhor que conseguimos é 40%, tanto para alunos brancos quanto para alunos negros, isso significa que menos da metade dos nossos jovens está se formando no ensino médio sem nem mesmo ser proficiente em leitura. Isso é um fracasso. E estamos fazendo isso gastando quantias recordes de dinheiro. Sim, estamos gastando cada vez mais dinheiro. Esses sindicatos de professores estão exigindo e pedindo cada vez mais dinheiro, enquanto nossas notas nas provas estão piorando. Menos da metade dessas crianças consegue realmente ler e escrever no nível esperado para a série. Vou voltar para aquele cartão ali. Onde estava aquele trecho? Espere, deixe-me encontrar isso de novo. Deixe-me colocar isso de volta na tela. Ela não conseguiu ler essa ficha. O projeto de preservação arquitetônica exigia um planejamento meticuloso e um financiamento substancial. Isso é fácil. Isso é fácil. Fácil. Eu conseguiria ler isso. Eu conseguiria ler isso depois de uma noite inteira bebendo.
Sabe? Eu não sei. 24 loucos. Eu não sei. A visão pode estar embaçada, sabe? A cabeça girando. Eu ainda conseguiria ler isso. Ela não conseguiu ler. E ela parecia uma adulta. Não parecia uma estudante. Era uma adulta. Não conseguiu ler. E como você viu, não são só pessoas negras. São todos os nossos alunos. Alguns podem ser melhores do que outros, mas ainda assim, o número total é menos da metade. Menos da metade. Nós temos um grande problema, porque como você viu, essas crianças vão sair para o mundo real e se tornar adultos. Essas crianças vão ser os alces do mundo, achando que... Eles são realmente inteligentes, mas na realidade não são nada disso. Eles vão ser aqueles que vão tentar comandar as coisas aqui em breve. É isso que você quer comandando as coisas? Alguém que nem sabe ler ou escrever, não consegue compreender, com certeza não consegue ler nada em letra cursiva. Se você escreve em cursiva, você pode esconder um segredo deles bem na frente deles. Basta escrever em letra cursiva. Eles não teriam a menor ideia de como ler. Eu estou rindo, mas sei que não é engraçado, certo? Mas é que eu estou rindo por causa de como isso é louco. Isso é inacreditável. E claro, obviamente eu tenho mais vídeos. Eu já vi outros. Mas é tipo, cara, que diabos está acontecendo aqui? E quando eu falei sobre isso, na verdade, deixa eu ver, eu tinha um vídeo. Na verdade, tá aqui. Infelizmente, até descrever isso como uma nota de reprovação parece generoso, quando no ano passado apenas 1 em cada 4 alunos das escolas públicas de Chicago conseguia ler no nível da série. E apenas 17% eram proficientes em matemática. O Sindicato dos Professores de Chicago argumenta que é um problema de financiamento e que mais dinheiro levaria a melhores resultados. Mas, desde 2019, o orçamento das escolas públicas de Chicago aumentou mais de 57%, chegando a mais de 9 bilhões de dólares. E quase não houve nenhuma mudança significativa nesses resultados de testes. E muitas famílias aqui estão presas, sem opções para tirar seus filhos de uma escola com desempenho insuficiente. Alunos com proficiência de 8ª série. 21% dos estudantes em Chicago conseguem ler com proficiência de 8ª série e fazer matemática nesse nível. Esse é o plano. É assim que funciona. É isso que acontece na Illinois progressista de J.B. Pritzker. Agora, o prefeito Brandon Johnson e o sindicato dos professores querem gastar bilhões a mais para investir em escolas que, pode-se argumentar, que deveriam ser fechadas. Um exemplo gritante é a Douglas Academy High School, que poderia receber mais de 900 alunos, mas no ano passado teve apenas 34 matriculados. Isso significa que havia um professor para cada 5 alunos, enquanto no restante do distrito, a média é de um professor para cada 19 alunos. E quando se trata de financiamento, a Douglas gastou mais de 3 vezes a média do distrito, com $68 mil por aluno. Apesar de tudo isso, no ano passado, a Douglas não conseguiu formar sequer um aluno que conseguisse fazer matemática ou inglês no nível esperado para a série. Na verdade, de acordo com o Illinois Policy Institute, a última vez que a Douglas teve um único aluno proficiente em matemática ou leitura foi há 7 anos. $70 mil. $70 mil por aluno do ensino médio. Isso aqui não é faculdade. Por aluno do ensino médio, e nenhum deles, nenhum sequer, está no nível esperado para a série. Nenhum sequer. $70 mil. E esses sindicatos de professores estão dizendo que precisam de mais dinheiro. Ouça, eu não teria problema nenhum. Tive alguns professores fenomenais enquanto crescia. Alguns professores fenomenais que eu realmente amo. Eles tornaram o aprendizado divertido. Sabe o que quero dizer? Não que seja só isso, mas tinha alguns professores que eu realmente ficava ansioso para ir à sala deles. Eu queria ir para a aula. E eu não era Eu não era uma dessas pessoas que amava a escola, certo? Eu não era o queridinho do professor. Eu não era um rato de biblioteca nem nada disso. Pode acreditar. Eu era mais do esporte. Eu queria pensar assim: ei, quero jogar algum esporte, jogar um videogame, malhar. Esse era eu. Mas eu ainda tinha professores cujas aulas eu queria ir, porque eles sempre faziam a aula ser interessante e divertida, sabe? Mas isso é simplesmente loucura. 70 mil e sem resultado nenhum. Nada. E é por isso que eu já disse antes, acho que o salário dos professores deveria ser baseado na proficiência dos alunos. Eu não importaria de pagar mais de $100 mil por ano aos professores. X, Y e XYZ. Vocês querem $150 mil por ano? Tudo bem, só garantir que todos os seus alunos sejam proficientes. E você pode ganhar 150 mil. Seu salário é baseado no desempenho dos seus alunos do ano anterior. Se todos os seus alunos foram proficientes, pronto, dinheiro na conta. 150 mil? 200 mil? Não me importo. Agora talvez a gente tenha um problema de financiamento.
Mas podemos resolver isso. E eu acho que vale a pena resolver isso. Mas os alunos têm que ser proficientes. E claro, se você tiver um problema, porque eu sei que alguém vai dizer: ah, são os alunos problemáticos, expulse eles, tolerância zero, tolerância zero. Se um aluno está te causando problemas na sala de aula, sendo barulhento, sendo inconveniente, sendo o palhaço da turma, expulse ele. Tolerância zero. Agora, é melhor você não expulsar um aluno só porque ele está tendo dificuldade para entender os conceitos ou algo assim. Você tem que encontrar uma maneira de garantir que ele entenda. Porque alguns professores podem tentar contornar isso. Sabe, qualquer aluno que eles percebam que não vai estar no nível esperado para a série. Eles só esperam até o aluno fazer algo, mesmo que seja um pouco suspeito, e o expulsam. O que você está fazendo? Sabe, só para tentar aumentar a média de proficiência deles na sala de aula. É tipo, não. Essas crianças realmente precisam fazer algo ruim. Nós sabemos, sabe, que aquele aluno não é ruim. Você só estava esperando por alguma coisa só para expulsá-los e assim aumentar a sua média. Não. Encontre uma maneira de ensiná-los. Esse é o seu trabalho. É o seu trabalho. Você é professor. Descubra como fazer. Você quis esse emprego, então ensine eles. Nem todo mundo aprende exatamente da mesma forma. Algumas pessoas, você vai ter que se esforçar um pouco mais para tentar fazê-las entender. Algumas pessoas, talvez você precise mantê-las depois da aula. Mas se você quer esse dinheiro, ensine-os. O que vocês acham disso? Me contem. Mas já segurei vocês aqui tempo suficiente. Me contem o que vocês pensam e suas opiniões na seção de comentários abaixo. Curtam, compartilhem, comentem. Apertem o botão de se inscrever antes de sair. Paz e amor, tô indo nessa.